Vamos relembrar o que é um paramagneto. Um paramagneto é um material que responde à presença de um campo magnético externo de maneira a criar uma magnetização intrínseca. Né? Um paramagneto, a gente concebe um paramagneto formado por constituintes que funcionam como pequenas bússolas microscópicas que tendem a se alinhar com o campo externo. Tá certo? Então, um paramagneto, na presença de um campo externo, ele apresenta a maioria das suas bússolas microscópicas orientadas a favor desse campo. E, portanto, apresenta uma magnetização não nula. Quando eu retiro o campo externo, esse material volta ao seu estado original, volta a apresentar uma magnetização nula, porque as suas bússolas já não têm mais nenhum motivo para se orientarem de uma forma ou de outra. Isto é um paramagneto. Um ferromagneto, por outro lado, é semelhante a este, também tem lá suas bússolas microscópicas, essas bússolas microscópicas também tendem a se orientar a favor do campo magnético externo, só que quando eu retiro o campo magnético externo, esse material continua mantendo uma magnetização não nula. Tá? Isso se deve à interação existente entre essas bússolas microscópicas que faz com que elas gostem de se orientar de maneira a produzir uma magnetização não nula. Tá certo? Muito bem. Eu posso chamar também essas pequenas bússolas, eu vou dizer que elas são, na verdade, são momentos de dipolo magnético. Né? Então, o paramagneto é formado por constituintes que têm um momento magnético. Só que na ausência de campo externo aplicado, esses momentos magnéticos têm orientação aleatória, de modo que quando eu faço a soma vetorial desses momentos magnéticos todos, o resultado dá zero. Tá certo? Lembre, o momento magnético é um vetor, você aprendeu isso lá na física -2, né? Não é verdade? Alguém quer relembrar para mim o que você sabe a respeito de um momento magnético? A respeito do vetor, momento de dipolo magnético, vamos falar assim? Vamos ser mais elementares um pouquinho. Que tipo de coisa apresenta um momento de dipolo magnético? Que tipo de coisa apresenta? Que tipo de constituinte, que tipo de componente, digamos assim, tem um momento de dipolo magnético? O que é o momento de dipolo magnético mais elementar que você pode imaginar? Isso, uma corrente elementar, uma corrente que circula. Isto aqui constitui o momento de dipolo magnético elementar, né? Você tem uma corrente que gira. Imagine um circuito microscópico circular e uma corrente girando aqui dentro. Você aprendeu que isso aqui gera um momento de dipolo magnético. É o momento de dipolo magnético elementar. Como é que você calcula o momento de dipolo magnético de uma corrente elementar como essa? A área vezes, essencialmente a área vezes a corrente. Tá certo? Tá bom, mas existem objetos microscópicos que possuem um momento de dipolo magnético intrínseco. Esses momentos de dipolo magnético intrínseco podem estar associados, por exemplo, a um elétron individual. Lembre, você deve ter visto isso na sua física básica também. Você pode conceber num modelo bem simplista do átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Modelo de Bohr, a gente sabe que está errado, mas enfim, para certas coisas ele é útil para a gente fixar ideias, como sendo um elétron que gira em torno de um núcleo. Então você tem aqui uma corrente elétrica, e uma corrente elétrica vai gerar um momento magnético, nesse caso, esse momento magnético está associado ao movimento orbital do elétron. Mas aí a gente descobriu que existe um momento magnético que não está associado ao movimento orbital do elétron, que está associado a uma coisa intrínseca ao próprio elétron, que é o seu spin. Tá certo? Então o elétron vai apresentar momento magnético intrínseco associado ao seu spin e um momento magnético associado a esse movimento de translação em torno do núcleo atômico.
Você pode ter grupos de elétrons formando esses momentos de dipolo magnético elementares. Certos materiais, como por exemplo o cromo, as suas camadas eletrônicas são preenchidas de uma tal maneira que o momento magnético associado ao movimento orbital não é nulo. Então você tem um momento magnético associado a grupos de elétrons, a camadas que não estão completamente cheias. Lembre que camadas cheias geram um momento magnético nulo, porque você tem tantos elétrons girando num sentido como elétrons girando no outro. Então você não vai ter momento magnético nesse caso. Informação nova. Você pode também ter momento magnético associado a núcleo. O núcleo atômico também possui um momento magnético intrínseco, outra vez associado ao seu spin. Tá bom? Então esses três constituintes podem formar, podem ser aqueles que vão compor ou um paramagneto ou um ferromagneto. Tá bom? Além disso, nós aprendemos na mecânica quântica que a projeção do momento magnético desses constituintes numa direção qualquer não pode ter qualquer valor. O momento angular está associado ao momento magnético, né? Nós temos o momento angular orbital, que está associado a um momento magnético associado a esse movimento orbital, e tem o momento magnético associado ao spin, que também tem dimensão de momento angular. Né? O momento magnético total seria a soma desses dois. De qualquer maneira, a mecânica quântica impõe o que nós chamamos de a quantização espacial do momento angular e, portanto, do momento magnético. Eu vou escrever assim: quantização da projeção do momento magnético. Então, se eu tenho um material cujos componentes têm um momento magnético intrínseco, dada uma direção, a projeção do momento magnético intrínseco, do momento magnético desses componentes, nessa direção não pode ter qualquer valor. Ela é quantizada. Tá? Para qualquer direção que eu escolha. O paramagneto mais simples possível é aquele no qual essa projeção só pode ter dois valores, ou a favor ou contra qualquer direção que você escolha. Então, dada uma direção qualquer, você tem aqui o momento magnético, eu vou representar como um vetor, isso aqui é uma direção, vamos chamá-la de Z. Então, eu estou dizendo que essa projeção do momento magnético numa direção arbitrária só pode ter certos valores discretos. No caso mais simples possível, só pode ter dois valores. Então, se eu tenho um material cujos componentes têm momento magnético, e esse momento magnético é tal que a sua projeção num eixo arbitrário só pode ter dois valores diferentes, nós chamamos a esse material de um material magnético com dois estados. Se ele for paramagnético, esse é um paramagneto de dois estados. Essa conversa toda foi simplesmente para justificar esse nome que eu escrevi aqui. Isto é um paramagneto de dois estados. Legal?